A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais uma série de vídeo aulas da Escola Dominical. É um prazer receber você por aqui. Eu sou o professor Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo. E é um prazer ter você por aqui, professor, professora, superintendente, coordenador, pastor, dirigente, líder de departamentos, enfim, todos os que amam a palavra de Deus. É a Escola Dominical. Todas as semanas você encontra aqui o conteúdo de ajuda para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, não perca a oportunidade de se inscrever no canal, se não está inscrito ainda, e ativar o sino de notificações. Compartilhe o link deste canal nos grupos aí da sua igreja, de outras igrejas, porque tem muita gente à procura desse tipo de conteúdo e nós estamos aqui para ajudar. Esse conteúdo abençoa você? Então me ajude a abençoar outras pessoas também. Digo isso porque a palavra de Deus e a palavra é bênção, não é verdade? Comente nosso vídeo. É muito importante você comentar o nosso vídeo, como fez Lídia Tamires, como fez Jailson Ribeiro, Felipe Júnior, Lilian de Paula, Michele Mesker, Jaque Abraão, Bruno Alessandro, Juliane Farias, Elisângela Dias, Jonatas Lamarque, Giovana Firmino e muita gente que comenta aqui os nossos vídeos. Quando você interage com o canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e principalmente comentando, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante para a plataforma entre os milhões de vídeos que são postados no YouTube todo dia, e então ele compartilha, ele divulga no site de pesquisas o nosso canal para muito mais pessoas. Então participe disso, patrocine o nosso canal interagindo, vamos crescer, já são mais de 20 mil pessoas todas as semanas sendo abençoadas através desse conteúdo. Me ajude a abençoar muito mais através de você. Bora para a aula, lição 4, pega lápis, papel, caneta, sua revista e vamos estudar a palavra de Deus. Lição 4, classe de jovens, Amós, adoração com justiça. Eu quero lembrar a todos que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, tem um link aqui com todas as minhas redes sociais, tem também um link para você baixar o material de apoio em PDF, slides, comentários, tá certo? É só você abrir e escolher o material que você precisa para você usar na tua sala de aula, encaminhar para os teus alunos, tá bom? Acompanhe a gente aí, vai ser um prazer atender os irmãos nesse material também. Texto do dia, Amós 6, 3 e 5. Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos, como Davi. A profecia de Amós nos ensina que justiça e retidão são elementos fundamentais para a adoração. Tá? Então, nós vamos ver aqui em Amós que não é só adorar não, gente. Não é só adorar. Tá? A adoração, Deus não aceita a adoração por adoração, não. Nós precisamos entender, a adoração é para Deus, não é? Então é Ele que estabelece os parâmetros. E se quisermos que Ele receba a nossa adoração, a gente precisa seguir os parâmetros que Ele estabeleceu. O livro de Amós é surpreendentemente atual. Sua profecia condena a idolatria e denuncia as injustiças sociais que às vezes são normalizadas pelo status quo de um determinado grupo social. O mais triste é saber que o sistema religioso, assim como os demais, político, jurídico, social, podem se mancomunar junto à corrupção. Amós não pensou duas vezes em tocar o dedo na ferida de Israel e desafiá-los ao arrependimento. Do contrário, a nação receberia o juízo de Deus. Eu tenho dito sempre que o ministério profético, ele é de confronto. Não é? Ele é de confronto. Tem um ministério mais pastoral, que é aquele mais do cuidado, uma voz mais branda, uma palavra mais branda, mas tem um profético, irmão. O profético é dedo na ferida, entende? Sabe apertar a ferida para sair o pus? E depois passar
o remédio em cima, mas passar aquele que arde mesmo. Então esse é o ministério profético. Ele põe o dedo na ferida para produzir cura, né? Esse é o ministério profético, tá? Muito bem. Tópico 1, o profeta Amós. Vamos falar um pouquinho aqui da sua vida, da sua história. Amós significa carregador de fardos. Em alusão ao seu nome, podemos dizer que sua fala era pesada e sua palavra uma carga do Senhor. Só quem prega sabe o que é isso. É quando você desce do altar, meu Deus. Novamente, como se você precisasse ser carregado. Por causa de sua origem humilde, ele nem apresenta o seu nome, não é? Mostrando que sua família não era conhecida. Ele provinha de uma classe trabalhadora, portanto, estava acostumado a carregar fardos. Tá? Foi duro nas denúncias e exortações, porque sabia que se o povo não ouvisse suas palavras, o peso do juízo divino derramado sobre Israel seria ainda maior. Ele era de Tecoa, enfim. Foi nessa região aqui, inclusive, que João Batista se levantou como profeta, certo? A certeza do chamado divino revestiu o profeta de coragem para denunciar. Então, o que nos dá a certeza para cumprir a nossa missão é a certeza do chamado divino. Foi Deus que nos chamou, então fica tranquilo. Não se preocupe com a mensagem ou com a recepção da mensagem. Simplesmente entregue a mensagem. Amós fala a partir de sua realidade, por isso se apresenta como legítimo representante da classe explorada, que não tinha voz nem vez. Ou seja, Amós era um profeta do povo. Ele era pastor, boieiro e cultivador de sicômoros. Tinha um monte de empregos ali, o que indica toda aí sua origem humilde. Sabia que seu ministério era ratificado não pela tradição por trás de um nome, mas pelo chamado divino. Ok? Então, ele não tinha o pedigree ministerial. Não. O que ele tinha era a convicção do chamado divino sobre a sua vida. O pecado do orgulho combatido por ele não fazia parte de sua vida. Ele era um homem simples. João Crisóstomo ensinou que a humildade é a raiz, a mãe, a ama de leite, o alicerce, o vínculo de todas as virtudes. Então, Amós não estava vendido a nenhum tipo de situação de luxo, nada disso. Ele era um homem simples, não é? Ele era um homem simples. Nós vemos isso no seu histórico de vida. Ele também era um homem preparado. Como pastor, ele passava muito tempo sozinho, meditando e observando a natureza. As ilustrações usadas em suas profecias foram extraídas da vida diária, indicando a originalidade dos seus pensamentos. Era leigo no sentido que não havia recebido formação em um estabelecimento oficial, visto que não tinha estudado na escola de profetas. No entanto, não era um homem ignorante. Embora não tivesse passado por uma educação profética formal, ele demonstrou muito conhecimento. Não devemos desprezar as pessoas que não tiveram. Aqui eu queria fazer uma observação, que é o seguinte: nos últimos dias, eu percebo que se valoriza muito o conhecimento acadêmico, conhecimento intelectual. É preciso ter muito cuidado, porque nem todo mundo que tem conhecimento intelectual, ele tem chamado para exercer autoridade espiritual. Meu Deus, hein? É isso aí. Ah, não, mas o rapaz ali é psicólogo, coloca ele para liderar os jovens. Na igreja não funciona assim, não. Não funciona assim, não. Aliás, que líder de jovens que não é psicólogo? Fala para mim. Que líder de adolescentes que não é psicólogo? Somente hoje em dia. Que líder de irmãs que não é psicólogo? Né? E é preciso ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa tem o curso, mas não tem o chamado. E às vezes troca-se muito isso, tá? Tira alguém que tem chamado, mas que não tem esse conhecimento intelectual, mas tem um chamado de Deus. Ou seja, ao invés de investir em quem tem o chamado, para que ele tenha também o conhecimento, tira quem tem o chamado e muitas vezes coloca quem tem o conhecimento
mas não tem o chamado. Igreja não é empresa. Empresa, você vai lá, faz o curso, assume a função. Manda ver. Igreja não. Empresa trabalha com números, igreja trabalha com almas. E se não tiver o chamado, pode ser psicólogo, psicoterapeuta, psicopedagogo, pode ser o que for. Não vai funcionar. É preciso ter o chamado de Deus. É preciso ser escolhido por Deus. Não adianta nada. Amós está nos mostrando. E muitos outros exemplos de pessoas humildes, sem conhecimento intelectual, mas altamente habilitados por Deus. E, o mais importante, chamados por Deus, chancelados por Deus. Por isso que nós precisamos voltar ao tempo em que estas escolhas eram feitas através da oração, certo? Então, nós devemos olhar isso aqui, ó. Deus procura corações piedosos e não somente mentes brilhantes, pois seu Espírito capacita aqueles que são chamados. Então, o Senhor, Ele capacita aqueles que são chamados. Sim, Ele capacita. E a capacidade de Deus, ela vai muito além da capacidade adquirida pelo anel em sala de aula. Tópico 2, o contexto histórico de sua profecia. Amós desenvolveu seu ministério na época em que Jeroboão II reinava em Israel e Uzias em Judá. Foi um período de grande prosperidade ali para os dois reinos. Ele foi contemporâneo de Oséias, Jonas, Isaías e Miqueias. O clima do governo entre Jeroboão e Uzias era bem amistoso. Estava tudo certinho, estava tudo tranquilinho. A ideia de um juízo divino parecia não se adequar às circunstâncias daquela época. Estava em paz, reino do norte, reino do sul, e os reinos em volta estavam em paz. Então, a mensagem de Amós, ela não condizia com o momento, com a realidade que o povo estava vivendo. Porém, o povo estava distante do Senhor. Mas, quando Amós falava do juízo de Deus que viria se o povo não se rendesse a ele, o povo simplesmente ignorou, desprezou, se enganou. Por isso que a Bíblia diz que os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração, porque existem momentos que, se nós não tivermos discernimento de Deus, nós achamos que está tudo bem e Deus está nos chamando. Deus está nos despertando para nos voltarmos para Ele. Essa é uma das maiores táticas do inimigo para nos enganar. Fazer tudo à nossa volta dar certo está bem. Mas se está distante de Deus, como é que está bem? Não, mas está dando certo, porta de emprego, não sei o quê, o relacionamento, tá, mas você está perto de Deus ou longe? Está longe. Então, se você está longe de Deus, não tem nada dando certo, está tudo dando errado. Porque para as coisas darem certo, para as coisas darem certo, Deus tem que estar envolvido. Simples assim, né? É um engano. Era um período também de muita prosperidade. A paz política e expansão territorial conduziram Israel para um período de prosperidade material. As nações vizinhas eram tributárias do norte. As riquezas afluíam para Israel. Enfim, gente, os pobres, tinha toda uma questão ali de prosperidade. Não é? Agora, a ganância tem sido uma fonte de tropeço para muitos. Os pobres não eram tratados de forma justa. A luxúria dos ricos era conseguida à custa da opressão e exploração. Os ricos controlavam tudo, inclusive o judiciário. Não vou falar nada aqui. Inclusive o judiciário. As decisões dos tribunais eram todas favoráveis aos ricos e extremamente opressivas aos pobres. Lembremos-nos de que o desprezo ao pobre é um grave pecado diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele tem um carinho especial pelos pobres, pelas viúvas e pelos órfãos. Ah, essa turma que tira o pão da boca do necessitado. Esse povo que subtrai os remédios das farmácias populares, né? Que superfatura os medicamentos.
e fazem muitos pobres não terem acesso a tratamento. Quem defende o pobre é Deus. Não se esqueça disso. O desprezo ao pobre é um grave pecado diante de Deus. Então, é nesse contexto que Amós se levanta para profetizar, para dizer, olha, está errado. É um contexto de extrema corrupção, é um contexto de extrema opressão, não é? Ou seja, os pobres ficando cada vez mais pobres, não é isso que nós estamos vendo no Brasil, não é? Uma minoria prosperando às custas de uma maioria que sofre. É isso que nós vemos no Brasil. E aí, quando há um movimento para melhorar para o pobre, tem gente que não entende esse movimento. Tem gente que quer que o pobre fique pobre. Porque existe toda uma, o que eu chamaria aqui da indústria da pobreza. O pobre tem que ficar pobre. Pobre tem que ficar pobre. Pobre não pode melhorar de vida, não. Mas é contra tudo isso que Amós se levanta para falar. Tem o paganismo religioso. A força material de Israel contrastava com sua fraqueza moral. O sumo sacerdote Amazias, por exemplo, era de classe leiga e não provinha da descendência sacerdotal. Tal questão era um ultraje à fé verdadeira em Israel. Quando Amós profetizou que Israel se achava fora do prumo por causa dos pecados de idolatria e materialismo introduzidos pela casa de Jeroboão, Amazias demonstrou que era um sacerdote comprado, defendendo os interesses do rei ao tentar proibi-lo de continuar profetizando. As leis divinas estavam sendo burladas, a religião tinha se corrompido. Jeroboão incentivou a prática dos cultos à fertilidade por meio do sistema de adoração ao bezerro de ouro. A adoração a Jeová permanecia concomitantemente ao paganismo. Estava tudo misturado ali, irmãos. Estava tudo misturado ali, não é? E é por este motivo que Deus levanta ali um homem corajoso, Amós. Esse é um ambiente muito difícil de exercer o ministério. Por quê? Porque tinha culto, estava tudo funcionando. Olha que situação, gente. Estava tudo funcionando. Eu costumo dizer que essa é a maior forma de enganar as pessoas. No ambiente onde as coisas estão funcionando. Tem culto? Tem. Tem pregação? Tem. Tem palavra? Tem. Tem louvor? Tem. Tem emoção no culto? Tem. Mas a fonte é verdadeira? Está de acordo com a palavra de Deus? Se não está, não adianta. E Amós nos dá uma grande lição aqui, que nós devemos estar prontos para falar, e nesta geração, falar sobre estas questões, combater a injustiça, combater o pecado, combater as alianças erradas dentro da igreja. É um grande perigo, porque esse não é um ministério para quem quer ser popular, esse não é um ministério para quem quer ser carregado nos ombros, não é. Esse é um ministério para quem quer viver solitário, mas reprovado pelos homens, aprovado por Deus. Esse não é um ministério para quem duvida, mas para quem acredita que de fato foi chamado pelo Senhor. Tópico 3, adoração com justiça. O livro de Amós pode ser dividido em duas partes principais. Na primeira seção situam-se os oráculos que vieram pela palavra. Aqui encontramos juízos entregues para 8 nações. O profeta apresentou uma série de discursos de julgamento contra Israel. As denúncias de Amós partem do geral para o específico. Primeiro falou às nações, depois foi específico em detalhar os pecados de Israel. Na segunda parte ali, para fortalecer sua intimação, Amós apresentou uma série de símbolos do juízo vindouro. Vale lembrar que Deus só executa o seu juízo depois de avisar e avisar e avisar e avisar. Para quem ainda tem temor de Deus, a repreensão de Deus produz o arrependimento. Mas para quem perdeu o temor, a repreensão de Deus produz endurecimento de coração.
Israel tinha perdido o temor a Deus. Então, quanto mais Deus falava, mais duro ficava o seu coração, mais eles desprezavam ao Senhor. E aí Deus, na sua justiça, ele vai então manifestar o seu juízo sobre aqueles que lhe viram as costas, mas que foram avisados, muitas vezes. A profecia de Amós confrontou principalmente as instituições de Israel, ao denunciar os pecados que destruíam os fundamentos sociais, morais e espirituais da nação. Estamos preparados para pregar uma mensagem de confronto? Dizer, olha, Deus está abrindo uma porta para você. Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. Isso é gostoso. Isso é extraordinário, profetizar desta forma. Mas e dizer, olha, tem que arrumar as coisas, viu? Olha, isso aí Deus não está aprovando, não. Principalmente quando todo mundo está aprovando. Porque está tendo culto, está tendo adoração, o povo está vindo, o templo está enchendo, Deus está aprovando. Se tiver fora da palavra, Deus não está aprovando. Pode encher culto, encher estádio, encher ginásio. Durante o culto pode ter lágrimas, pode ter choro, pode ter manifestações espirituais. Se não está de acordo com a palavra de Deus, Deus não está aprovando. Para Deus, os fins nunca vão justificar os meios. Amós encontrou mau governo em Israel. Oséias, seu contemporâneo, fez denúncias semelhantes. As instituições de Israel transformaram a justiça em alosna, uma erva daninha. Eles perverteram o direito do próximo, não aceitavam a repreensão, aborreciam na porta aqueles que os repreendiam. Olha só, rebeldice aqui. O portão de qualquer cidade era um lugar de justiça, onde a justiça era administrada. Se um profeta ou juiz os repreendessem, sofreria represálias. Por uma questão de conveniência, muitos se silenciaram. Os pobres eram pisados, extorquidos e explorados nos tribunais. Seus direitos eram violados. No Brasil, desde que eu me entendo por gente, quando a gente fala de justiça, o estigma do Brasil é o seguinte: justiça no Brasil só funciona para pobre. Dependendo do que a pessoa fizer, ela só está presa porque é pobre. Se fosse rico, não ficava. É só olhar, principalmente nesses últimos anos e meses, quantos ricos foram presos e quantos já estão soltos. Mesmo alguns tendo sido condenados a 30, 40 anos de prisão. Muito dinheiro, muito dinheiro. Conforme vimos, apesar dos múltiplos pecados e das injustiças sociais, a adoração nos espaços supostamente sagrados continuava de forma natural. Os ricos injustos gostavam de frequentar os santuários e exibirem seus sacrifícios, sonegando a Deus a verdadeira adoração. O sacrifício desprovido de justiça representava uma transgressão ao Senhor. Os cultos foram embelezados com a contratação de levitas. Muitos músicos profissionais que não descendiam da linhagem de Davi foram contratados para tocar nestes templos. A música oferecida para as pessoas era excelente, enquanto a adoração a Deus era precária. Agora olha isso aqui. O espetáculo em volta do culto maquiava a superficialidade da adoração. Deus não estava aceitando aquela adoração sincrética, espetaculosa, teatral, desprovida de justiça. Os cânticos cultuais perdem o valor quando não há arrependimento sincero. A adoração a Deus não é apenas um ritual litúrgico, é uma prática de vida. A adoração manifestada no templo, ela deve refletir a adoração fora do templo. Ou seja, não adianta eu ter uma vida completamente errada fora do templo e quando eu vou ao templo, eu ofereço a Deus um culto que visivelmente é o melhor culto que eu posso oferecer. No entanto, apenas para desencargo de consciência e para que as pessoas vejam meu culto e digam:
como ele adora a Deus. É por isso que Deus não vê como o homem vê. O homem olha o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração, ou seja, motivação e intenção. O culto pode ser simples, o culto pode ser bem singular, poucos elementos, mas se ele vier de um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. É por isso que a mentalidade que nós desenvolvemos nos últimos anos é de que a gente tem que ir ao culto para receber alguma coisa. Nós precisamos urgentemente começar a ensinar as pessoas que culto não é lugar onde você vai para receber. Culto você vai para oferecer. Gente, todo culto na Bíblia está falando de oferta. Está falando daquilo que as pessoas levavam para o culto. Agora é mais do que levar a si mesmo. É mais do que levar a oferta. É levar a si mesmo. Romanos 12:2, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, como culto racional. Olha só, não é qualquer culto que Deus recebe. Por isso nós precisamos ter a mentalidade. Eu estou indo ao culto e a minha prioridade ao ir para o culto é cultuar, é prestar um culto, é entregar, é oferecer mais do que a minha oferta, mas a mim mesmo como oferta. E tendo esta mentalidade, eu terei todo um cuidado quando estiver fora do ambiente de culto, sabendo que a minha vida de culto não se restringe ao ambiente. Aonde quer que eu esteja, minha vida deve ser um louvor e um culto ao Senhor. Quer comais, quer bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então eu não tenho que me preparar especificamente para o culto do domingo, porque eu vou para o culto. E aí lá eu adoro, mas durante a semana eu esqueço Deus, desprezo Deus, seus valores e a sua palavra. Não adianta. Era isso que eles faziam. E aí eles promoviam um culto extraordinário, contratavam cantores, sacerdotes, coisa linda. Mas eles estavam completamente distantes de Deus, cheios de rebeldia, surdos para a voz de Deus. Que Deus nos guarde disso, porque ainda dá tempo de escutar os profetas que Deus tem enviado. Ainda dá tempo de escutarmos a palavra do Senhor. É preciso aprender que adorar a Deus, nós adoramos muito mais do que com os lábios. Nós o adoramos com a vida. Amém? Essa foi a nossa lição 4 da classe de jovens. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações. E a gente se vê por aqui na próxima semana. Deus te abençoe.